vídeo passado, eu falei sobre a importância de incluirmos as criptomoedas no nosso portfólio de investimento como uma estratégia de diversificação e uma possibilidade de aumentar exponencialmente os rendimentos das nossas carteiras. Mas aí veio a dúvida de muitos de vocês, especialmente daqueles que ainda não investem nesse tipo de ativo ou já ouviram falar muito pouco deles, ou às vezes nem ouviram falar. Afinal de contas, o que são criptomoedas? Seriam moedas vindas do planeta Krypton? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal. Nesse canal nós falamos de educação financeira e de investimentos. Então, se esse assunto te interessa, eu já convido você a deixar o like nesse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito, convido você a fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo no canal. Depois de inscrever, não deixe de acionar o sininho de notificações. Só assim você vai ser avisado quando a gente postar alguma coisa aqui e assim vai poder tomar benefício das discussões que nós fazemos. Então bora lá entender o que são criptomoedas? Bom pessoal, as criptomoedas são uma revolução no mundo das finanças e representam uma forma de ativo financeiro única. E por que elas são únicas? Porque elas têm duas características fundamentais que são a descentralização e o fato de serem digitais, quer dizer, não são dinheiro físico, de papel ou de metal, como o que nós carregamos nas nossas carteiras, e são baseadas em criptografia, daí o nome cripto. Então, cripto significa que elas são criptografadas, ou seja, codificadas. Deixa eu dar um exemplo simples de criptografia para você entender. Suponha que nós temos a mensagem Olá e queremos criptografar essa mensagem usando uma cifra de substituição simples. Nesse tipo de cifra, cada letra na mensagem original é substituída por outra letra de acordo com uma chave de criptografia. O A é substituído por C, o B substituído por D, o C é substituído por E, o D é substituído por F e assim sucessivamente até a última letra do alfabeto. Isso é chamado de chave de criptografia, ou seja, é a regra que eu usei para codificar a minha mensagem. Então, usando a regra que eu mostrei para vocês, a mensagem original Olá seria criptografada, codificada da seguinte forma: Olá viraria QNC, porque a letra O será substituída pela letra Q, a letra L será substituída pela letra N e a letra A será substituída pela letra C. Agora, a mensagem Olá está criptografada como QNC. E para alguém conseguir ler a mensagem, eles precisariam ter a chave de criptografia para saber como reverter essa substituição. A chave de criptografia é necessária para decifrar a mensagem e obter o texto original. Essa é uma explicação bem básica, né, de como que uma criptografia funciona, e com certeza existe um monte de outros métodos mais complexos e seguros para criptografar mensagens na prática. E com mais certeza ainda, essa codificação basicona não é a que é utilizada nas redes das criptomoedas, nem em outras redes que requerem segurança total. A criptografia desempenha um papel importante na segurança da comunicação digital e na proteção de informações confidenciais. A principal característica dessas moedas digitais, as criptomoedas, é a tecnologia blockchain, que garante segurança, transparência e confiabilidade nas transações que são feitas usando essas moedas. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre a blockchain, mas falando assim, a grosso modo, a blockchain funciona como um grande livro de registros onde cada transação é anotada, tornada pública, e depois que isso é feito, não é possível alterar essa transação. E antes que você me pergunte sobre a segurança, já que as anotações são públicas, eu digo que as transações são anotadas e não quem fez a transação. Isso é confidencial. Mas como eu disse, eu vou explicar isso melhor em um outro vídeo. As características principais que a gente pode encontrar nas criptomoedas são as seguintes. Primeiro, a descentralização. Diferente das moedas tradicionais, como o dólar ou o euro, as criptomoedas não são controladas por uma entidade central, como um governo ou um banco central. Em vez disso, elas operam em uma rede descentralizada de computadores, que valida e que
que registra essas transações. Outra coisa que eu falei agora há pouco sobre a tecnologia blockchain, né? Então, o blockchain é um livro digital que registra todas as transações de uma criptomoeda. Cada bloco de transação é vinculado ao bloco anterior, como se tivesse acorrentado ao bloco anterior. Daí o nome blockchain. Seria assim uma tradução livre de corrente de blocos ou blocos acorrentados, o que cria uma série de registros que não podem ser alterados. Isso garante a segurança e a integridade das transações. Outra coisa é o anonimato e a privacidade. Embora essas transações sejam registradas publicamente na blockchain, os detalhes de quem enviou, ou seja, do remetente, e de quem recebeu, ou seja, do destinatário, são protegidos, o que garante um bom nível de privacidade. Note que eu falei um bom nível e não total nível de privacidade, porque essa privacidade, pelos simples fatos de suas moedas serem digitais e estarem em uma rede, a blockchain, depende de uma série de comportamentos e ações para que sua segurança seja aumentada, maximizada. Um usuário descuidado pode revelar suas chaves privadas e alguém terá acesso a elas e assim poderá furtar as suas moedas. Mas sobre segurança, a gente também vai ter um outro vídeo. Outra característica é o acesso global. As criptomoedas elas são acessíveis a qualquer pessoa com uma conexão à internet, independentemente de fronteiras geográficas ou restrições governamentais. E pelo fato de não dependerem de uma autoridade monetária, como bancos comuns ou bancos centrais, as negociações podem ser feitas de pessoa para pessoa, o que dificulta muito ou quase impossibilita que as suas moedas digitais possam ser tomadas ou confiscadas de você. Uma outra característica importante é a escassez programada de muitas criptomoedas como o Bitcoin. Eles têm um limite, uma oferta máxima, criando um elemento de escassez e, consequentemente, a possibilidade de valorização com a crescente demanda. Se temos uma quantidade limitada de alguma coisa e muitas pessoas querendo essa coisa, a tendência é que ela se valorize. Lembra quando começou a pandemia? Todo mundo queria o álcool 70%, mas a quantidade disponível era limitada, porque ninguém estava esperando que a pandemia acontecesse. Resultado, o preço do álcool explodiu e só retornou a valores menores quando a produção aumentou e a demanda então passou a ser atendida. Então lembra, o fato de existir uma quantidade limitada de um certo elemento é uma das coisas que garantem a esse elemento um valor diferenciado daqueles outros elementos que encontramos em grande quantidade e, consequentemente, devido a essa grande quantidade, tem menos valor do que o outro que é escasso. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos das principais criptomoedas. Então, a gente tem o Bitcoin, né, que é a primeira criptomoeda criada em 2009 por um indivíduo ou um grupo, não se sabe bem, conhecido como Satoshi Nakamoto. É amplamente considerado como o padrão ouro das criptomoedas e é usado principalmente como reserva de valor e meio de troca. A gente tem também o Ethereum, né? O Ethereum é uma plataforma que permite a criação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados por meio de sua moeda, o Ether. É conhecido por sua versatilidade e é utilizado em uma variedade de aplicações. A gente tem também o Ripple, né, o XRP. O Ripple é uma criptomoeda projetada para facilitar transferências internacionais de dinheiro entre bancos, oferecendo velocidade e eficiência. A gente tem Litecoin. O Litecoin é uma criptomoeda mais rápida que também é usada como meio de troca. E a gente tem também o Cardano, né? Cardano é uma plataforma de contratos inteligentes que visa melhorar a escalabilidade, a sustentabilidade e a interoperabilidade das criptomoedas. E quais são as possibilidades de investimentos que a gente tem? Investir em criptomoedas oferece várias oportunidades, como diversificação de portfólio, como nós falamos no nosso primeiro vídeo, e a potencialização de valor desse portfólio. Ao investir em criptomoedas, a gente tem acesso a tecnologias inovadoras e participação em projetos descentralizados. Além disso, a negociação de criptomoedas, diferente do que acontece na Bolsa de Valores, que funciona somente em dias úteis, das 10 às 17 horas, algumas vezes até às 18 horas, por causa do horário de verão em outros países,
No caso das criptomoedas, as negociações acontecem 24 horas por dia, 7 dias por semana, proporcionando flexibilidade para os investidores. Vocês estão percebendo que as criptomoedas trazem muitas possibilidades e dá muitos poderes às pessoas que têm posse delas. Mas, como diz aquele ditado, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E por causa disso, a gente vai falar um pouquinho também dos riscos envolvidos em possuir e negociar esse tipo de ativo. Um deles é a volatilidade. As criptomoedas, elas são notoriamente mais voláteis, o que significa que os preços podem flutuar, ou seja, aumentar ou diminuir de maneira muito intensa em curtos períodos. Outra coisa é a regulação. A regulamentação em torno das criptomoedas não é a mesma em todo mundo e pode mudar rapidamente, o que cria incertezas para os investidores. Temos visto, por exemplo, a luta para criar um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, que tem encontrado muita resistência da SEC, que é a CVM deles, exatamente por colocar em risco até a adoção do dólar como moeda global. Outra coisa é a segurança cibernética, né? Ataques cibernéticos e fraudes são uma ameaça constante no mundo das criptomoedas. Com as exchanges, que são as corretoras onde compramos e vendemos nossas criptomoedas, sendo alvos frequentes desses ataques. Por isso, é muito importante você estudar quais são as exchanges de confiança para que você não perca as suas moedas digitais por motivo de um cyberataque. Outra coisa, né, de risco é a perda de acesso às chaves privadas ou às senhas. Isso pode resultar na perda permanente do acesso às criptomoedas. Milhões de criptomoedas já foram perdidos porque pessoas não tomaram as devidas precauções com as chaves privadas guardadas em carteiras, esqueceram as senhas ou simplesmente jogaram fora dispositivos onde as sementes ou seeds, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então essas sementes estavam armazenadas, jogaram fora e aí não há como fazer a recuperação dessas moedas. Elas estão perdidas para sempre, já que não há como quebrar essa confidencialidade na blockchain. Falta de proteção do investidor é outra característica. As criptomoedas não são garantidas por agências de seguro ou governo, o que significa que os investidores têm menos proteção em comparação com os investimentos tradicionais. Então, não existe uma coisa do tipo FGC para garantir perdas em criptomoedas, o que transfere para o dono delas mais responsabilidade na compra, na venda e na guarda das suas moedas. O resumo da ópera é o seguinte: as criptomoedas, elas representam uma inovação significativa no mundo financeiro. Elas têm características únicas que atraem investidores e entusiastas. No entanto, é fundamental que os investidores compreendam os riscos envolvidos e tomem medidas para proteger os seus ativos. Como em qualquer investimento, a pesquisa e a educação são essenciais para tomar decisões informadas. Então, deu para entender, para clarear um pouco mais sobre a questão das criptomoedas? Ficou alguma dúvida? Se sim, deixa a sua dúvida escrita aqui nos comentários, que eu vou ler e vou responder. E se sua dúvida for algo que eu considero importante para todos, eu transformo a sua dúvida em vídeo e publico aqui no nosso canal. Fiquem atentos aos novos episódios dessa série. Um grande abraço e até a próxima.